Vai E eu pedir gostaria de aprovação para fazer um vocês aí. comentário. Oi, fale, E eu Lúcia, porque gostaria depois de é a fazer Jaque. um comentário. Tá, Sim, sim, eu? sim, pode falar. Obrigada. Então, quando eu vi que você ia passar esse filme, eu me interessei bastante porque eu já venho pesquisando sobre isso há bastante tempo. Inclusive, eu dei uma aula ontem no curso de formação e trouxe essa problemática do plástico, entre outras muitas problemáticas do nosso planeta, e o pessoal realmente fica impactado. As pessoas não estão sabendo do tamanho do problema, sabe? E aí eu quis assistir esse documentário porque trouxe mais ainda informações. Mas eu gostaria, assim, de aproveitar a fala do Passos e do pessoal que falou antes. Realmente, assim, deveria ter esse custo ambiental nos preços dos produtos, todos eles, né? Outra coisa, governo. Se vocês olharem o nosso Congresso brasileiro, e não é diferente nos outros países, ele é dominado por ruralistas e por empresários. Assim, muito, muito mais, né? 50%, 30% dessas categorias. Então, o que eles vão fazer? Eles vão fazer leis que os beneficiem. Inclusive, tem os subsídios para essas empresas, tem subsídios para as empresas de agrotóxico, quer dizer, os governos estão na mão dessas pessoas. Não estou dizendo que essa democracia nossa é ruim, ela é ruim, a democracia é ruim, ela é boa, mas nós precisamos ser mais representados nos governos para defender esses interesses da população. Uhum. Tem outra questão do plástico que não foi falado nesse documentário que é muito, muito relevante, que os plásticos, eles liberam um tipo de estrogênio, que é um estrogênio sintético, é um xenoestrogênio, que penetra nas nossas células e que já Uhum. tem vários estudos dizendo Mudança. da mudança nas características, principalmente masculinas, se transformando em femininas, e nas fêmeas, nas mulheres, vamos dizer, uma exacerbação desse hormônio que traz muitos problemas também, cânceres e etc. E aproveitando assim para dizer para vocês, se vocês não assistiram, na Netflix tem um documentário que se chama Seaspiracy, não sei se vocês já ouviram falar, já assistiram, e que diz assim que esse consumo de plástico nosso, sim, é um problema, mas 56% do lixo do oceano são as redes de pesca, que são descartadas no oceano. Ah, Então, assim, o problema é muito maior. E a indústria da pesca está ligada com governos, está ligado com corrupção, está ligado. Então, o problema maior é esse capitalismo que é selvagem, né? Então, o que nós precisamos é, enquanto, eu penso, né, um pensamento meu, enquanto humanidade, enquanto coletividade, pensar em sistemas de governo que tenha balizas éticas, né? Porque esse capitalismo não tem ética nenhuma e que nós possamos desenvolver formas de proteger a vida, porque existe a hipótese Gaia que a Terra é um organismo só. Então, se você faz, ele falou rapidamente ali do fracking, né, que é a explosão lá. Então, se a gente for olhar tudo que está sendo feito na Terra, estamos detonando a Terra e para uns poucos lucrarem. Daí aquele que lucra muito vai fazer uma viagem espacial, enquanto tinha que investir aqui na Terra, gente, que é nossa casa. Então, assim, é um problema bem sério, bem grande. É um tsunami que está vindo e nós estamos tomando sol na praia sem nos darmos conta. E, assim, necessário falar, falar e para as pessoas se conscientizarem. A nossa atitude pessoal conta muito, mas essa atitude maior que teria mais efeito. Mas isso só vem com a nossa conscientização, né? E daí a gente vai fazendo essas pressões. Então, eu queria te agradecer, Beri, embora a gente não esteja no curso de ecodesign, mas nós estamos ligados aí, então, né? a gente está sempre Procurando ligadas, essa. né, querida? Tá bom? Obrigada É. pela oportunidade de fala. Eu queria ainda comentar com vocês que esse filme, a, a, a protagonista principal que está falando ali, ela foi a diretora do filme, estão ligados à História das Coisas,
é uma ONG, né, cuja a Ellie Leonard é a líder, né? Ela é uma das líderes, ativistas líderes mundiais. Ela fala sobre a história das coisas, ela fala sobre a história das embalagens de água, the water bottle. Então, quem quiser ainda assistir outros filmes no mesmo sistema, vai ver tudo com desenho, mas ali eles contam rápido o que a economia capitalista fez, né? Transformando a mente e a cultura das comunidades de diversas partes do mundo. A gente vê ali a Índia modificando a sua cultura para usar sachê, né? Ou as Filipinas. Ela vai conscientizar as pessoas sobre tudo isso. A Ellie Leonard. E The Story of Stuffs, tá? Esse é o filme original deles, de 2007. Quer que eu escreva? Eu escrevo para vocês, tá bom? Pode deixar, Silvio, eu escrevo. Mais uma coisinha que eu queria falar é que esse filme acabou de ganhar o Emmy americano como melhor documentário. Então, ele é de 2020, ele foi feito em 2019, mas ele é lançado em 2020 e ganhou o Emmy americano. É muito importante isso, porque os americanos precisam ouvir, né? E eles dão muito valor aos prêmios. Então, eu não posso deixar de falar isso, porque a gente está podendo assistir pela liberação do pessoal da História das Coisas, essa ONG. Porque, a princípio, eles estão vendendo o filme para universidades e empresas para haver um treinamento, uma mudança de olhar, tá? E a escola não consegue abrir, Jaque? Tá, eu vou tentar aqui. Veja se dá certo. Deu? Agora foi. Deu. Obrigado, Bê. Tá, agora é a sua vez. Fala lá. Não quer terminar ali que você estava falando? Não, eu estava falando mesmo que a escola Design ao Vivo, né, para poder participar desse sistema, teria que pagar $350. Nossa! Nossa, Então, como a nossa escola é uma louco, escola né? pequenininha, eu Não, me associei à Discovery e a essa aliança pela poluição, contra a poluição plástica, e daí a gente está passando através deles, tá? que legal. Vou Nossa, passar muito o link legal. aqui para vocês poderem assistir e poderem passar adiante. Fale lá, boa. Jaque. Então, eu já vi esse documentário antes, acho que foi até em julho, no Julho Sem Plástico, que a mesma coisa que você estava falando, B, ele não é disponível, ele tem um custo, né? E para você conseguir acessar é bem complicado. E aí eu faço parte de um grupo de estudos, o Green Thinking Academy, que é um grupo que, né, estuda e a gente conversa também via Zoom sobre questões pertinentes ao meio ambiente. E eu sou cozinheira e confeiteira de formação, né? Eu trabalho na cozinha faz 10 anos e olha que louco que o mundo gastronômico é um mundo totalmente insustentável, né? A gente usa plástico a perder de vista dentro dos hotéis, dentro de grandes restaurantes, de grandes corporações de hotelaria, por conta de muitas especificações de qualidade, certificados de qualidade, a gente tem que embalar tudo num plástico a vácuo. A gente não pode deixar nada dentro da geladeira só embalado na sua casca natural, né? Uma verdura sempre tem que estar embalada dentro de um plástico, dentro de uma caixa plástica. Plástico para tudo quanto é lado. O Perfex, que é um pano, né? Que é
utilizado muito dentro das cozinhas é um pano à base de plástico, que não tem reciclagem depois, o catador não consegue vender a esponja de lavar louça, o próprio detergente, os próprios materiais químicos que é utilizado para fazer higienização dentro das cozinhas, o detergente, né, que nem eu falei, que boa, entre outros produtos químicos que a gente utiliza na limpeza, né, desinfetante de tudo quanto é tipo que vai para a corrente de água, né? E eu fiquei muito chocada em janeiro do ano passado, que eu fui fazer estágio num grande restaurante, o único restaurante estrela Michelin do Brasil. Eu não vou dizer o nome, depois vocês dão um Google, porque tá gravando, eu não quero me comprometer, digamos assim, com um problema, né, de denunciar uma coisa desse nível. Mas se você der um Google lá, você vai descobrir que o único restaurante Michelin só tem um no Brasil. E é um chefe muito famoso internacionalmente, e eu fui fazer estágio lá. Entrei no bendito do restaurante. E, gente, em São Paulo, eles são classificados como grande gerador, e dentro da lei dos resíduos, quando você é um grande gerador, você tem que assumir a responsabilidade pelos seus resíduos, né? A prefeitura simplesmente não pode recolher tudo que você gera quando você é uma grande empresa geradora de resíduos sólidos. E os bonitos não separam nada, pelo menos naquele momento, 2 meses que eu estive de estágio, era tudo no saco preto. Tudo no saco preto, gente. Vocês não têm a agonia ansiedade que eu vivia. Meu Deus! E eu questionei as nutricionistas. Porque chegou o momento do estágio lá que eu falei, não pode ser normal que as pessoas, os líderes e os cozinheiros que estavam ali, os estagiários, todo mundo simplesmente jogava tudo misturado. E dentro da escola de gastronomia, seja qualquer escola do Brasil ou do mundo que você vá, tem sim essa questão dos resíduos. Se fala isso numa escola de gastronomia sobre a questão dos resíduos, do orgânico e do reciclado, né? Então, é impossível você ser um cozinheiro profissional no Brasil, ou em qualquer lugar do mundo, e não ter um mínimo de noção de reciclagem e de que os materiais têm destino correto. Gente, eu fiquei muito agoniada, porque era tudo no saco preto, tudo misturado. E quando eu cheguei para nutricionista, eu falei, escuta, olha, não tem gestão de resíduos sólidos dentro do restaurante? A menina ficou branca. E aí, a resposta dela foi, não é só o chefe que é responsável pelo restaurante. Existe uma corporação empresarial que patrocina, que investe, que faz esse negócio girar, e essas pessoas não estão interessadas nessa pauta. Essa foi a resposta da menina. E aí eu fiquei pensando, nossa, né, cara, como é que é possível vender uma sustentabilidade brasileira, de produtos brasileiros para fora do Brasil, dentro do Brasil, e dentro do funcionamento do seu restaurante não ter, assim, capacitação de pessoal mesmo, sabe? De falar para os cozinheiros, gente, plástico ou resíduo seco e resíduo orgânico. Simples, não precisa, né? Se não tem condições... Poderia ter 3, né? O que é reciclável de fato, o lixo compostável e o lixo sujo, e o composto, né? Aí aquilo que está, por exemplo, o filme, né, que foi guardado, isso não tem como reciclar. Então essa informação ela precisa, ela precisa estar mais disponibilizada, né? Para todas as pessoas dentro dos trabalhos. E aí a importância, por exemplo, dos embaixadores e consultores lixo zero, que poderiam... Então, eu fiz a formação depois disso. Uhum. Eu quero até enaltecer, você é de Piraquara, né? Isso! Eu assisti você falando sobre os movimentos que vocês estão fazendo em Piraquara e a importância, né, daquilo que vocês estão fazendo na cidade que abastece as águas de Curitiba, né? E que vocês conseguiram fazer um diálogo com o governo local. Então, esse tipo de coisa, os vários níveis precisam ser tratados, tanto a nível de lei, como o Carlos falou, quanto os governantes, quanto o nível empresarial,
né? Então, eu vou falar também, está sendo gravado, pessoal, mas eu também vou contar. Eu tenho uma pessoa bem próxima, familiar, que trabalhava na Ambev, na área de engenharia de produção. Então, quando eu trazia a questão plástico ou latinha de alumínio, ou PET ou vidro, ele dizia claramente, olha, eu não estou autorizado a mexer nesse âmbito. Né? E aí, quando a gente falava de logística reversa e o que é feito... Ó, então... E assim acontece em muitos lugares, muitas empresas, né? Tanto que aqui em Piraquara, por exemplo, tem muito... né, região metropolitana, então as pessoas realmente não têm acesso à informação. E às vezes eu sinto também que não querem ter, sabe? Eu sinto que tem muita gente que gosta de viver na ignorância porque é mais fácil. A gente tem uma coisa menos para se preocupar, né? Então, muitas vezes aqui em Piraquara eu cheguei nas distribuidoras de bebida. Para quê? Para formar parcerias entre distribuidoras de bebida e cooperativas de reciclagem que estão do mesmo bairro. Então, o cara que vende muita bebida, ser um ponto de coleta dessas embalagens que ele vende, para que o pessoal da cooperativa que está a meia quadra possa entregar direto, né? Não precisa passar por um sistema. O caminhão da prefeitura não precisa fazer não precisa mandar para a prefeitura triar, fazer tudo internamente dentro do bairro. Mas sabe o que eles falam para mim? Que é muito difícil separar. Eu falo, gente, mas é só pôr um balde dizendo vidro, outro balde dizendo PET, outro balde dizendo latinha. É essa desculpa que as pessoas muitas vezes falam para mim assim, mas eu não consigo separar. Mas o meu cliente não separa. Conversa com o seu cliente. Mas precisa acontecer a nível de governo, sabe? E de campanha, né? Sim. A gente viu ali que, né, nos Estados Unidos, campanha. Nossa. Necessidade de campanha. E é bem importante que a gente possa perceber que isso está acontecendo há apenas 50 a 70 anos, somente. Exato. De 50 a 70 anos. Em 1954, quando aquelas propagandas ali, né, de use mais plásticos, né? Aquelas campanhas americanas é de 1954. Queria falar mais uma coisa antes que a Silvia fale, que ela está louca para falar ali. A história da sacola plástica, gente, é de 1969. É muito recente, em 1980, né? A Europa inteira estava usando sacola plástica, 80% usava sacola plástica. E a pessoa que criou foi o filho da pessoa que desenvolveu, foi o filho que criou, baseado no corte de uma camiseta. E esse rapaz hoje é o filho de um sueco, um engenheiro sueco. Ele fala, o meu pai tinha um sonho ambiental de que as sacolas pudessem ser reutilizadas e as árvores não precisassem ser cortadas. Então, isso é uma resposta para o Carlos Passos. Você vê que coisa, Carlos. O mundo fez assim, ó, ele deu uma volta para hoje a gente perceber que vale a pena, por exemplo, as áreas plantadas de madeira e celulose estarem substituindo os plásticos. Em praticamente 50 anos, vocês viram o que aconteceu nas ilhas de plástico, né? Então, eu queria questionar essa informação que a Juliana Araújo também trouxe, junto com a Lúcia, de que 56% dos plásticos dos oceanos são de pesca.
essa informação ela é questionável, tá? Porque eu vi em outros lugares outras informações. Mas isso a gente pode, durante a semana, desenvolver nos diálogos que a gente vai fazer com vários... o pessoal que é prático, que trabalha com isso, com lixo zero, e professores que trabalham com a economia circular. A Gabi Soler estava aqui com a gente, ela precisou sair, mas ela vai dar uma das palestras e ela é professora de economia circular, tá? Fala, Sil. Oi, boa tarde. Boa tarde, querida. Eu tô bem, foi muito inusitado esse encontro aqui, assim, caiu de paraquedas, né? Mas foi maravilhoso, assim, porque eu tô muito impressionada com a informação que esse documentário passou. Algumas coisas a gente já tá na mente, né? A gente sabe que, estão reciclando, alguma coisa está sendo feita, mas como eu coloquei ali, a encrenca é maior do que se imagina, a encrenca é grande. Porque é muita informações, assim como a Ber deu esse último exemplo agora, né? Tem uma informação ali, mas da outra fonte é diferente, e a gente se atrapalha, a ignorância é grande também, tem esse lado que a Jaque também falou, tem pessoas que querem ficar nesse conforto, né, de não ter informação, para não ter mais um problema em suas vidas e mais uma preocupação. Eu, assim, fico às vezes, eu tento na minha casa, eu moro num apartamento que tem uma área verde, e eu há muito tempo fiz um minhocário, né, uma coisa pequenininha assim, não é uma compostagem, mas é um minhocário doméstico. E eu penso assim que pelo menos uma parte eu estou retirando do aterro, deixando de ir para o aterro e ajudando as plantas e oxigenando aqui essa área que seja, né, micro. E, e eu fico pensando, questionando cada dia, assim, quando eu vou comprar alguma coisa, vem aquelas as embalagens de plástico. Eu moro próximo a uma padaria, que é de bairro, assim, e essa semana estava uma amiga minha aqui, hospedada, e eu fui ali comprar uns pasteizinhos que o Lucas também conhece, já ficou aqui em casa, comeu, maravilhoso. Pasteuzinhos de Belém, que eles embalam uma embalagem, assim, clean, bem limpinha, plástico puro, né? Aquela embalagem, sabe, que você guarda, que você pode até reaproveitar para guardar alguma coisa. Aí eu falei para minha amiga, eu vou devolver essa embalagem para eles, porque isso aqui, eu não vou ficar com tanta embalagem sozinha, precisar de tanta embalagem assim. Quem sabe eu devolvo e vou fazer uma ação, por mínima que pareça, mas é uma coisa meio assim, muito singela e pequena, mas é uma ação que a nossa consciência, a minha consciência me pede para fazer, dizer, olha, eu estou te devolvendo e queria que tu pensasse sobre isso, o que tu pode ajudar o planeta, ou que seja dar descontos para os teus clientes e diminuir o teu consumo de plástico, né? Porque a pequenas ações, eu acho que a gente começa a ganhar, é um grãozinho de areia no oceano, mas de pequenininho, pequenininho, se a gente cada um pensar e fazer alguma coisa, como o Zafari aqui, né, Vera, se não conhece, é uma empresa de mercados grande que tem no Sul, é um boutique mercado, é o melhor mercado de mercado que tem no Sul do país, é o Zafari, né, você já deve ouvir falar, quem não mora aqui, mas já deve ter ouvido falar. E ele é o maior distribuidor de sacola plástica, sabe? Eu não consigo entender como é que não tem. E isso é muita incorporação, é muito interesses econômicos de grandes indústrias, como o Carlos falou, eles não têm interesse, né, em fazer campanhas. A coisa é muito monstruosa, muito grande, assim. Eu me apavoro, porque bom que a gente está tendo, tem pessoas que já no mundo estão tendo essas ações, como a gente viu há pouco agora, mas é impressionante, assim, como a coisa é forte, né? O que a gente pode fazer, mas tem que fazer, né? O importante é agir. Eu queria colocar isso, que eu estou aberta a ações. Legal isso que você está falando, porque no ano passado, uma advogada procurou a Maria Letícia, que é uma vereadora de Curitiba, justamente para questionar por que a sacola plástica não está sendo evitada. E aí as duas construíram, juntamente com o pessoal do Lixo Zero, comigo, com outras pessoas que estão lidando com a questão do plástico, um projeto de lei para que Curitiba seja a primeira cidade sem sacola plástica.
A Jaque está dizendo que não consegue abrir o mic, mas que ela compartilha contigo. Sabe, eu fecho o meu aqui quando está aberto. Tá. Então, nesse sentido, daí a gente fez um diálogo. Quem entrar na minha página tem o diálogo que nós fizemos. E eu acredito muito nessa possibilidade. A gente pode fazer assim, cada um na sua cidade, uma ação junto com o vereador. E já existe assim algumas leis que estão sendo aprovadas e a gente conseguiria, por exemplo, num curto espaço de tempo, fazer com que várias cidades fizessem uma mudança relativa às sacolas plásticas. Responsabilizando a indústria de sacola plástica, o supermercado, né? E trazendo um estímulo a que todo mundo tenha uma sacolinha em casa, uma sacola que seja ou de algodão ou de reutilização, mas, enfim, uma sacola que seja para fazer as suas compras, né? E não, deixar de necessitar a sacola plástica. Então, foi uma iniciativa pequena, mas eu penso que é uma grande iniciativa. Eu até chamei ela para vir dialogar com a gente nessa semana. Quem sabe ainda ela se estimula e venha conversar, tá? Essa semana é uma semana de diversas iniciativas, né? Dentro do coletivo do Lixo Zero, ali, tem 60 iniciativas acontecendo, em várias cidades do Brasil. Então, se vocês puderem depois entrar no Instagram do Lixo Zero, vocês vão ver as diversas iniciativas que estão acontecendo, tá? Fala, Ju, veja se você consegue abrir o teu mic. Oi, consegui sim. Estão me ouvindo, né? Estamos! Não vou ligar a câmera aqui agora, mas eu tô aqui acompanhando. E, nossa, muito rico, assim, né? Essa conversa, eu acho sempre muito rico a gente poder conversar sobre os problemas juntos e buscar e ver as possibilidades, né? Ou criá-las juntos, né? Fala da tua iniciativa. Vou falar várias coisinhas. Bom, então, já que a Ber pediu, eu sou a Ju, sou aqui de Curitiba, para quem não me conhece, e eu e o Gui, tá aqui do meu lado também, meu companheiro, a gente tem uma empresa, né, que chama Veg Urano, é uma empresa de produtos veganos, e a gente, desde o início, teve uma preocupação muito grande com relação a como a gente ia fazer a questão das embalagens, como que a gente ia tentar. Porque, assim, faz parte do nosso cotidiano cuidar do lixo, dos resíduos da nossa casa, né? Então, por que a gente não cuidaria disso na nossa empresa? Digamos, não faria o menor sentido. O Gui sendo ecoambientalista e tudo mais, e a gente tendo essa preocupação já de vida, assim, a gente levou isso para um pequeno negócio, digamos, né? É bem pequeno, mas, enfim, já é um negócio. Então, assim... É uma delícia, pessoal. E, assim, é muito desafiador, sabe? Muito desafiador. E nisso eu já entro no gancho, assim, porque quando a gente começa a se envolver com essas questões, a gente vê que o problema é muito maior, né? O desafio é enorme, porque eu acho que a grande questão que, para mim, me saltou aos olhos bastante nesse documentário, é assim, a gente já sabe, mas não sabe, às vezes, os números, né? E eu não lembro exatamente os números que estavam ali, mas dizia lá, de 1 bilhão, sei lá, que foi, não lembro se era exatamente isso, de 1 bilhão que foi investido na limpeza dos oceanos, que na verdade era na propaganda da limpeza dos oceanos, vamos dizer bem a verdade, né? Não era exatamente uma limpeza dos oceanos. Sei lá, 250 bilhões ou algo assim, em torno disso, eram investidos nas indústrias petroquímicas, né? Então, 204 bilhões de dólares investidos em muitas unidades que produzem milhares de poluições, né? 200 vezes mais. Você está investindo 200 vezes mais na criação do problema, na sustentação do problema, do que numa busca de uma solução, né? E a gente sabe, ninguém é ingênuo, que o plástico é muito barato,
porque justamente ele tem financiamento, ele tem incentivo fiscal, ele tem milhões de investimentos. Justamente esse investimento é o que faz o plástico ser barato. Barato como custo econômico, né? Sei lá, em dinheiro, porque o custo social, o custo ambiental e todos os outros custos são, né, incalculáveis, eu penso assim. E aí, então, assim, eu sempre, já há um bom tempo, tenho feito essa reflexão também sobre as frentes, né, o fato de a gente ter que cuidar da nossa, enfim, nos nossos atos individuais, nos atos coletivos, nos lugares onde a gente está, e a gente levar essa visão, esse questionamento e tal. Mas justamente a parte política e a parte de um coletivo maior, ela é essencial, né? A gente viu isso, acho que ficou bem claro nesse documentário. Todo mundo aqui foi falando nesse sentido e eu fico muito feliz, porque a gente vê que essa conscientização da necessidade de uma mudança política, de engajamento, de demanda, inclusive, né? Seja no parlamento, seja com os deputados, seja com as empresas, de criar uma demanda, né? De falar assim, olha, a gente não quer o seu lixo, a gente não quer ter que lidar com o seu lixo, a gente quer que vocês resolvam também, né? Esse problema que vocês estão criando, enfim, alguma coisa nesse sentido. Eu falei assim, a gente tem que pensar nisso. Eu tinha ouvido falar sobre logística reversa há vários anos já, e aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei assim, as empresas têm que ser responsáveis. Antes, né, tinham os retornáveis. Então, assim, você levava uma garrafa de vidro, você trazia outra de volta e fazia essa troca, né? Uma cheia, uma vazia. E quando que isso deixou de ser mais barato do que criar uma embalagem descartável, sabe? É muito estranho, na verdade. Se ali você está retornando, ou seja, você está reutilizando, não deveria ser mais caro. Mas é mais caro, porque tem esse incentivo todo, né? E tal. E aí, eu pensando nisso e no que o Passos comentou também, aí eu falei assim, cara, é verdade. Porque quando a gente começa a pensar, né, que todas as iniciativas, tipo, né, devem ser aplaudidas e devem ser estimuladas e tal, com certeza, né? A gente tem que pensar muito, com muito cuidado também, assim, algumas questões, porque eu falo assim, beleza, a gente agora vai repensar, não necessariamente o que pode substituir o plástico, mas talvez o que o plástico substituiu, talvez seja até mais fácil, né, da gente dar um passo atrás, assim. E daí eu fico pensando, mas ao mesmo tempo a gente voltar a usar só papel ou tentar voltar a usar o vidro em algumas questões, será que, né, pensando assim, porque realmente se tem essa história de que foi criado o plástico para tentar resolver uma questão que era uma demanda da celulose e tudo mais, a gente tem que lembrar disso, né? Então, se a gente for só substituir por outros descartáveis, né, não vai dar certo também, porque a gente tem que mudar a nossa lógica do descartável, né? Daí esse ponto que eu queria, claro que todo mundo está consciente disso, assim, mas assim queria destacar, lembrar disso, porque se a gente voltar a usar o papel ou um papel melhor ou qualquer outra coisa, né, de repente a gente vai voltar a ter uma demanda em uma escala enorme de celulose e isso pode trazer alguma consequência. Então, assim, enfim, a gente tem que pensar, claro, que várias iniciativas juntas, conjuntas, vão trazer, né, talvez alguma perspectiva melhor, né? Mas eu acho que a grande sacada que eu vi até num outro curso que eu estava fazendo, que era de negócios sustentáveis e tal, justamente é essa, assim, vamos questionar essa lógica do descartável, vamos achar um jeito, talvez, de trocar ali uma, sei lá, uma marmita, um jeito que a pessoa devolva a embalagem e tal. Eu tento, às vezes, assim, como o nosso negócio é pequeno, né? Às vezes a gente tem muitos familiares, amigos, pessoas conhecidas que são nossos clientes, assim, com uma fidelidade, digamos assim. Aí com eles a gente faz uma troca, né? Então você devolve as embalagens, a gente retorna. Se você tiver, por exemplo, minha mãe mesmo, mãe do Gui, ou familiares assim, mais conhecidos, a gente usa os potes mesmo. Esses tempos veio o nosso vizinho aqui. Como a gente, no nosso negócio, a gente tenta deixar nas redes sociais que a gente busca essa questão do, né, do não descartável, do redução de resíduo e tal. Aí vieram os vizinhos buscar aqui um lanche, a gente não conhecia os vizinhos, mas são nossos clientes, e vieram com um potinho de casa, assim, para colocar. Eu achei super legal, a gente até deu um desconto para eles, então tem esse incentivo, Muito assim, sabe? bom, E muito bom, né? Então, assim, a gente está bem feliz por poder fazer isso minimamente, assim, dentro do nosso tamanho, né?
e pensar junto, coletivamente, né? Eu acho que a gente precisa disso, a gente urge esse pensamento coletivo. Isso que a gente está fazendo aqui, conversar juntos sobre isso, pensar juntos, é o caminho, assim, porque, né, é o individualismo e pensar só no seu que está nos deixando assim, com esses problemas tão grandes. Né? Ju, acho que em relação ao que você está falando, tem um efeito que a gente chama, tem um livro, Fator 10, é um livro sobre sustentabilidade, que diz que a gente até o ano de 2030 tem que diminuir em 10% tudo que for consumido no planeta, até 2030. A gente já está em 2021, quase 2022. Então, tem métodos e técnicas, justamente o programa de ecodesign procura trabalhar com essa lógica de fazer mudança a nível de propagar, desde o nível individual até o coletivo, mas raciocinando a nível de série, né? Aquilo que é feito em série, na seriação. Mas a Ju falou uma coisa importante que se chama efeito bumerangue. Quando a gente troca um modelo por outro, faz um efeito contrário. Por exemplo, há 10 anos atrás, começou a reciclagem de PET, garrafas PET sendo utilizadas para estruturação de fio e esses fios fazendo camisetas. Então, a gente incentivou uma cooperativa que existe em Maringá, eu até participei desse projeto, só que, na sequência, o que acontece? A indústria da moda é tão maior e a logística reversa não acontece, porque ela tem que ser organizada a nível de governos e consumidores, distribuindo e destinando corretamente o PET, e aí o PET começou a ser vendido diretamente para a indústria da moda. E aí a pessoa compra uma camiseta de PET, acreditando que aquilo é sustentável, mas aquilo não é, porque a matéria-prima ela não foi reutilizada 2, 3 vezes. Eu não sei se vocês viram no início desse documentário, eles mostram que a maioria, 90%, gente, esse número eu anotei, 91%, 99%, ai, perdi, 91% da matéria-prima é original, aquela que estão nos lixos. Então, ela não foi reciclada e re-reciclada. Não passou pela ciclagem várias vezes. Porque para essa organização acontecer, são várias partes que têm que combinar. Então, hoje, a nível mundial, se recicla 2% do plástico, apenas. Isso é desesperador. A gente tem um órgão brasileiro que baliza a questão das trocas de materiais reciclados e recicláveis, que é o SEMPRE, Central Empresarial de Reciclagem, que foi construída para facilitar as trocas de matérias-primas, né, entre empresas, dos resíduos, e ali diz que 19% do plástico brasileiro está reciclado. Então, até a gente está com um valor melhor, mas isso de alguns plásticos. Então, a gente vai entrando e vendo, na verdade não é, isso é um número bruto, que quando a gente vê são vários plásticos, são pelo menos 10 tipos de plástico. No filme eles falam em 18 tipos, né? E aí, alguns são de 1%, outros, né, como o PET, que tem um pouco mais de facilidade, é 19%. E parece que isso é um número geral para todos.
Então, a gente, quando entra nessa área, a gente tem que esmiuçar, entender bem o que está acontecendo. Por isso, exige bastante a ação do governo, e eu concordo com vocês que estão falando isso. A Ju até me perguntou assim, qual que seria a embalagem adequada para ela poder fazer as entregas de alimentos que ela faz. E eu tive estudando uma embalagem que ela achou que era ecológica, feita de papel, de papelão, mas ela tem um filme de plástico por dentro, com muito boa intenção, porque não quer que a comida vaze e que qualquer micróbio que esteja no papel vá para a comida. Dá para entender. Mas tendo dois materiais, a gente chama isso de compósito. E isso já não é possível de ser reciclado, porque não é possível separar os materiais. Então, ali a gente viu a problemática de alguém que tinha lá quilos, né, toneladas de papel, de plástico prensado, mostrando que eram plásticos diferentes e eles não têm como ser reciclados. Porque tem reciclagens distintas para cada tipo de plástico. E os compósitos não são reciclados. É bem problemática mesmo a questão. Mas eu queria ainda ressaltar, assim, iniciativas como o CSA, que hoje finalizou sua atividade, mas o CSA e a Sacola Orgânico Zen incentiva a entrega das verduras diretamente na sacola, numa sacola retornável, e evitando a necessidade dos pequenos plásticos ali. E também o Empório, em Andecy, hoje tem feito um trabalho de reutilizar as caixas de supermercados para colocar tanto verduras e frutas, quanto compras de secos, para entregas para o consumidor. Então, isso tudo vai ajudando a gente eliminar um uso único para a sacola plástica, né? A Edith está por aqui, ela quer falar alguma coisa sobre isso, Edith? Vamos ver se ela pode, né? Acho que não pode. Então, não tem problema. Bom, pessoal, durante essa semana, a gente tem várias iniciativas. Além do custo dos biodegradáveis serem maiores que os plásticos convencionais. Sim, eu até anotei uma grande colega minha, ela é dona da Oca Bioembalagem. Ela faz embalagem de mandioca. Eu faço muita indicação para quem trabalha com alimentos a conhecer o trabalho dela. Oca Bioembalagem. E ela... só que ela é pequenininha, né? E ela tem, assim, essa barreira dos grandes que fazem leis, muitas vezes impedindo que a embalagem de mandioca seja possível de ser utilizada nos supermercados. Então, veja como é o poder desses grandes. Eu nem falei para vocês que eu trabalhei na questão do fracking como ativista dentro da 350.org, para que o fracking não se instalasse no Brasil. Então, uma parte desse filme foi mostrado ali as dificuldades de pessoas que têm os seus... de juízes que são comprados para que o gasoduto passe, né? De um lado ao outro dos Estados Unidos, né? E toda a água, o lençol freático está poluído. E essas propriedades, fazendas, sítios, hoje têm dificuldade de poder produzir o próprio alimento, porque ali tudo é tóxico. Então, a gente teve a oportunidade, eu pessoalmente tive a oportunidade de trabalhar nessa área,
e ver que a coisa é muito maior do que a gente pensa. Então, quando eles colocam ali no início, são 6 empresas que dominam tudo isso, que é a Shell, a Chevron, várias empresas que elas foram colocadas ali no início do filme, né? Essas empresas são as que causam a maior parte dos problemas. E elas são as empresas mais ricas do mundo. Então, elas compram governos, como o Trump, por exemplo. Elas compram o sistema. Então, a Lúcia disse assim, nós temos que mudar, nós temos que colocar no nosso Congresso Nacional pessoas que trabalhem a favor do planeta. É verdade. Então, a conscientização vai passar por tudo isso, gente. Eu não vou nem entrar no que acontece no nosso governo, porque a gente ficaria aqui mais 2 horas falando sobre isso. E a gente já sabe, né? Agora está tudo mais claro, tudo mais visível, né, Carlos? Ainda bem que está mais visível e a gente não está mais se sentindo tão loucos, né? Porque parecia que a gente era louco, assim, pensando totalmente errado, né? Então, eu concordo com vocês que a importância do grupo discutindo oportunidades, soluções é fundamental para a gente não se sentir sozinhos, né? Nesse mundão aí. Lucas, vamos conversar sobre essa economia da generosidade um dia desses? Fazer uma live sobre isso? Vamos? Esse é o trabalho que o Lucas faz, gente. Maravilhoso. E é uma teoria que merece ser conversada, propagada, divulgada, tá? E a gente podia combinar uma conversa. Topa, Lucas? Eu queria contar para vocês que tem vários professores de yoga aqui, viu? Aliás, eu adoro todos eles. O que vocês acham? Nós podemos fechar a nossa conversa? Ou vocês ainda sentem que precisa falar alguma coisa a mais? Assim, tá tudo bem? Estão supridos, nutridos? Ainda que esse assunto é um assunto difícil? Desculpem. Eu tenho que falar sobre isso. Ai, não conseguiu liberar o mic, peraí. Vai lá, pronto. Eu não sei o que eu fiz aqui. Conseguiu. Agora foi. Tu deu uma liberação com o pessoal, assim, né? Indo no meu nome. Mas eu não sei mexer, não sei. Muito legal. Eu escrevi um artigo para a revista Bodhisattva, foi ali que eu comecei a estudar mais esses assuntos, né? E a gente tem feito um grupo de estudos que a gente estudou a economia Donut e um livro do Raj Patel, que é A História do Mundo em 7 Coisas Baratas. Não sei se vocês já viram. Não. É outro livro incrível. Opa. E agora a gente está estudando o Ecodharma, do David Loy, do professor do Zen. É outra coisa incrível, assim, tá? Exploding my mind, como tem um amigo, o Andreas, que participa do grupo, ele diz, explodindo a mente. Explodiu a incrível, mente. assim. Ai, que bom. Mas que maravilhoso o encontro, eu me sinto muito nutrido da gente estar olhando isso, né? A gente precisa. O desafio é gigantesco, assim. Parece que não tem como dar conta disso tudo, né? Mas eu acho que, assim, nessa questão de ser tão paradoxal, assim, no fundo a realidade ela é paradoxal, né? Ao mesmo tempo que a gente tem algo grande que a gente precisa conseguir estar em contato com o sofrimento, a gente ainda assim se move, né? Para liberar o sofrimento. É totalmente paradoxal, né? Sim. Mas é o que a gente tem para fazer, né? Como David Loy diz, em cada momento, o que a gente tem para fazer é responder apropriadamente.
Então, a gente tem o máximo de consciência da nossa situação para conseguir responder apropriadamente. Acho isso lindo. Ai, uau, Obrigado, que Ber, por abrir esse lindo. espaço. Vamos combinar e logo a gente divulga, tá? Oi, Lúcia, vamos ver se está aberto aqui. Veja lá. Eu só queria, por favor, que o Maitri repetisse o nome daquele livro que ele mostrou a capa, da capa azul, como é que é o nome? Eu vou escrever aqui. A Economia Economia Donut. Donut. Obrigada. O Passos vai amar isso aí. Eu não conheço. É uma Eu também não. iniciativa holandesa, tem um professor do programa de ecodesign que é irlandês, mora em Lisboa e está trabalhando com a aplicação dessa economia em Lisboa, nos vários grupos e comunidades. É fantástico. Ele é um arquiteto, se formou aqui no Brasil no mestrado e está fazendo doutorado em Lisboa. Mas é uma iniciativa que acontece na Holanda e Dinamarca, que vai modificar o modo de relacionamentos econômicos. Então, vai trabalhar com o coletivo do bairro, vai trabalhar com as potências que acontecem no bairro, no outro bairro, é uma série de combinações. Você quer falar, Lucas, um pouquinho sobre o teu estudo? Não quer. Já foi. Não, agora foi. Eu estava tentando sinalizar como é que eu peço em gestos para liberar de novo. Eu não sei o que está acontecendo, gente. Sim, eu estava pegando o link para mandar para vocês. Tem o TED da Kate Howarth, que é a autora do livro. Tem um TED de 15 minutos, maravilhoso dela. Manda, por favor. Eu vou mandar aqui no chat para vocês. A gente salva ali. E falando rapidinho, assim, que eu achei fascinante, é que ela faz no livro ela apresenta, assim, que não só as palavras e os conceitos, mas nós, seres humanos, a gente trabalha muito com imagens. Então, a gente tem imagens colocadas, tipo, no nosso subconsciente, tipo uma curva de crescimento, e as leis de oferta e demanda, umas imagens que foram construídas dentro da teoria econômica clássica, assim, né, que a gente está dentro, e que a gente precisa trabalhar essas imagens. Então, um dos aspectos do livro é que ela vai trazendo outras imagens. Tanto que o nome é Donut porque ela desenhou um novo modelo econômico que se assemelha a uma rosquinha, um donut, que a gente tem que ter uma base social que nenhum ser humano em nenhum lugar pode estar abaixo de certos parâmetros sociais, e tem um teto ecológico que a gente não pode infringir em nenhum lugar. Então, a rosquinha seria o espaço seguro e justo para a humanidade viver, uma base social e um teto ecológico. Eu acho um modelo maravilhoso. E aí ela diz que a gente precisa de um outro modelo para trocar. A gente tem um modelo econômico que só se baseia em PIB, como se isso fosse alguma grande coisa, que o PIB está crescendo. Ela diz, a gente precisa de economias que floresçam, crescendo ou não, e não de economias que cresçam, prosperando ou não. O ponto é a prosperidade e florescimento. Então é super bonito, assim. Aí, resumindo também, ela coloca, hoje a gente tem uma economia qual é o contrário de distributivo? Concentrado. Que concentra? Concentração. E degenerativa. Então a gente precisa de uma economias distributivas e regenerativas. Aí tem um capítulo para cada um que ela abre, dela fala, como a gente viu hoje, é o capítulo 6, que ela fala assim, economia circular, como tratar os materiais e tudo mais.
É muito bonito o livro, assim, muito completo. Sem falar que no começo ela traz uma história de como que a gente veio parar onde a gente está, com a economia que a gente tem, que eu acho, assim, maravilhoso a gente saber como a gente veio parar onde a gente está, né? A gente precisa olhar para a história para ver as causas das coisas e saber como ser efetivo, senão a gente fica repetindo, né, os mesmos erros. Que é esse ponto, né, da sacola Maravilhoso. plástica que eu contava para vocês, né? Esse é um exemplo bom. Esse engenheiro que fabricou a primeira sacola, o filho dele diz: o meu pai hoje morreria de saber no que deu aquilo. Olha só. Sim. A pessoa tinha a intenção positiva, ela tinha uma boa intenção. Eu me identifico bastante, porque eu comecei o design, o ecodesign, porque eu abri uma marcenaria. E eu vi que eu era aquela que consumia o corte das árvores e da floresta. Mas eu era naturalista desde criança. Por um instante, eu fiquei cega sem perceber que isso estava acontecendo. Mas foi bem rápido. Quando eu percebi, eu comecei a trabalhar, foram 10 anos praticamente, trabalhando com os resíduos dos outros. Mas até onde eu vi que isso também era limitante, né? Porque, como o efeito bumerangue, quanto mais eu consumia deles, mais eles produziam e tiravam a floresta. Então, eu estava contribuindo para aquilo. Aí eu voltei, parei tudo. Passei a trabalhar só no nível de conscientização e projetos que fossem ecológicos. Até hoje eu não sou reconhecida ainda, ninguém entende por que eu fiz isso. O último dado, antes da gente acabar, que desgosto, né? Mais uma coisinha que eu queria pedir, se Claro. você pudesse mandar de alguma forma o que você escreveu na Bodhisattva, se você pudesse mandar. Você tem o PDF do que você escreveu? Eu acho que sim, não. está publicado na revista, né? Essa mesma, É aquela que fala, eu tenho essa revista. Então, tá bom. isso é o primeiro... Você escreveu também, Ber? Eu escrevi Você sobre o também lixo, também, a sobre prática, o resíduo, né, e o lixo. Eu Mesmas tenho coisas. essa revista, eu fiz questão de comprar. Né? vou ver A depois. gente tem que apoiar, né, essa revista. Viu, pessoal? Ó, viu, Cássio? Tá? Procura lá, Revista Bodhisattva, tá? O que o Carlos quer falar. Então fale, Carlos. Não, eu só queria transmitir, acho que talvez vocês todos já conheçam, mas só lembrar de que há uma outra experiência ocorrendo no mundo, que é no reino do Butão, que vocês sabem que é um rei e que lá ele é budista e o governo, eu diria que é budista, mas não tem nada a ver. Eles são budistas, né? Mas lá tem uma apreciação do que os economistas usam na contabilidade nacional, que é o produto interno bruto, né? Que tem milhares de questões aí que conduzem erroneamente a humanidade, né? Porque quanto mais polícia e mais armas tiver no mundo, o PIB pode aumentar. Mas isso não significa que esteja melhorando. E eles tentaram fazer uma contabilidade nacional que eles chamam, acho que provocativamente, de felicidade interna bruta, né? Mas realmente já começam a pautar montes de mudanças na economia do Butão, que é um país muito pequeno e tal, né? Por exemplo, Controlável. não por exemplo, só um exemplo, daí eu termino aqui. Parece que é muito bom que as pessoas venham para o Brasil, tragam dinheiro para ver as cataratas, turismo em geral, né? Olha, lá eles disseram o seguinte, olha, depende. Aí analisaram e se você quiser ir conhecer o Butão, você tem que pagar $250
inicial para entrar no país. Por quê? Porque você, o fato de você estar no botão naquele momento significa que você vai fazer uma série de coisas, de atividades tuas, pessoais, que vai significar um custo adicional de lixo, de não sei o que, etc e tal. Então eles calcularam isso e disseram, não, tudo bem, venham, é ótimo, venham ver o botão, que é uma maravilha. Se tivesse dinheiro, eu iria para lá também, para conhecer. E acho que é justo, mas eu, né? Só que eles estão sabendo disso, vai afastar um pouco esse caso. Mas tudo bem, afasta, mas afasta também os malefícios. O que vale é a população do Butão melhorar de vida, melhorar as condições para obter a busca da felicidade, né? Então, o que você falou aí do Donut, que eu não conhecia, né? Eu não sabia desse livro, né? Eu imagino que essa outra experiência também seja uma tentativa outra de pensar uma outra forma nessa sociedade em que vivemos, né? Só era isso, só uma notícia de que existem, podem colocar o botão e a felicidade interna bruta, qualquer coisa assim, só para vocês terem uma ideia de que se trata, tá bom? Sim, com certeza. A Michele Taminato participa todos os anos do Congresso Internacional da Felicidade Interna Bruta, lá. E ela é apoiadora do Congresso da Felicidade aqui, né? E ela é professora do programa de Ecodesign. Eu tenho que fazer propaganda, gente. A gente Todos conhece esses assuntos. Ela é maravilhosa, né? Todos esses assuntos são assuntos do programa de Ecodesign, para ajudar o profissional que vai se formar a não apenas ter outros referenciais, né? Mas justamente ser um agente de mudança no planeta. E o Duncan O'Crowley, que é meu amigo irlandês, é o professor da área de economia Dunnett, no módulo específico, né, de economia para o ecodesign. É isso, gente. Que alegria vocês todos aqui, que vocês possam continuar vendo a nossa atividade. Eu vou compartilhar a tela. Só dizer para a Lúcia que eu passei aí para você o link do TED, da Kate, falando sobre a economia Donut, tá? E vou compartilhar a tela só para mostrar para vocês qual vai ser a nossa programação, que vocês possam propagar e que possam participar. Então, nós vamos falar amanhã sobre uma iniciativa da Paraná Criativa, falando sobre o lixo zero e o ecodesign como um apoio de inovação à mudança no cenário de resíduos do Brasil. A Catiane é uma das embaixadoras lixo zero mais antigas, né? E ela tem uma empresa chamada Odisser. Ela trabalha com condomínios, a organização e aprendizagem de como fazer o lixo zero num condomínio, o que é sensacional. Mas a minha parte vai ser falar sobre o que fazer com o resíduo, né? Daí nós vamos ter, na terça-feira à noite, a conversa com a professora de Economia Circular, a minha querida amiga Gabi Soler, que é argentina e dá aula em 3 cursos de design e de pequenos empreendedores, né? Ela está ligada ao Ministério da Indústria e Comércio da Argentina, trabalhando com a informação necessária para que o Ministério de lá passe a pensar em economia circular. E com esse casal lindo aqui, que é o Gabriel Kiel e a Poliana Gross, ela tem essa iniciativa do Não Sou de Plástico. Então, é uma série de objetos e produtos que substituem o plástico,
porque é importante a gente ter soluções para substituir, para ajudar as pessoas a pensarem diferente. E eles fizeram, os dois, eles são um casal, uma iniciativa de julho, o mês de julho sem plástico. Então, nós vamos falar sobre isso, como que é viver sem plástico. E eu estou lançando uma iniciativa, uma vez por semana, a gente não utilizar o plástico, não comprar nada que seja de plástico, ir ao supermercado, não utilizar sacola plástica. Aí são várias iniciativas para a gente começar a perceber, né, o impacto disso na própria vida e começar a influenciar outras pessoas a refletirem sobre o plástico. Propor para os outros. Tá bom? Então é isso, amigos queridos. Muito obrigada pela presença de todas e todos.